A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e é uma alegria ter você aqui conosco. Você está na nossa escola bíblica especial. Você pode disparar esse link aí para todos os seus contatos, WhatsApp, Instagram, para que outras tantas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, participar aqui com a gente. Como você sabe, a nossa escola bíblica vai ao ar às quartas-feiras e reprisada aos sábados. Então você precisa compartilhar para que nós possamos atingir um maior número de pessoas. Bom, além disso, você sabe, né? Curtir, se inscrever no canal, coisas que você já está acostumado. E olha, a programação está muito cheia e eu tenho certeza de que você será muito abençoado com cada programa que está nessa nova grade aqui do canal dos Promessistas. Hoje nós vamos partir para a lição de número 4. Nós estamos nessa nova série de lições e dando respostas bíblicas para algumas questões que são contemporâneas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma afirmação da Escritura. Homem e mulher os criou. Pega aí o seu papel, sua lição bíblica, a Bíblia Sagrada, e vamos juntos estudar mais esse tema da Palavra de Deus. Beleza, vou fazer a contagem de novo, tá? Tá. 3, 2, 1, valendo. Recentemente, uma propaganda de uma rede de fast food colocou algumas crianças fazendo ali ou simulando ali uma defesa do que é chamado hoje de ideologia de gênero. Obviamente que isso causou uma grande polêmica, uma polarização, grandes debates e etc. Veja só, nessa lição de número 4, nós obviamente vamos tratar dessa questão da ideologia de gênero. Nós não queremos, obviamente, levantar nenhum tipo de polêmica ou fazer qualquer tipo de debate polêmico sobre esse tema. O que nós queremos é abrir a Escritura Sagrada, abrir a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, e deixar ela falar conosco como é que Deus enxerga homem, como Deus enxerga a mulher. Dentro da nossa sociedade, e por isso que essa se tornou uma questão contemporânea tão importante, nós temos diversos pensadores, nós temos diversos grupos que fazem cada um as suas defesas dos seus pontos de vista, mas nós precisamos nos atentar ao que diz a palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, como tendo a Bíblia como o centro das decisões da nossa vida, nós precisamos perguntar para Deus quais as ideologias que nós devemos olhar com um olhar confrontador ou não. Por isso que essa lição de número 4, ela vai trabalhar a partir de um texto base muito importante para nós, que é Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós olhamos para a Escritura, ela oferece uma resposta para essa questão contemporânea, para esse debate contemporâneo. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é a ideologia de gênero, sobre como ela tem influenciado a sociedade, o pensamento na sociedade, inclusive as novas gerações, também compreender como as questões da homossexualidade também tem sido um debate constante na nossa sociedade e o que a palavra de Deus fala sobre isso. Está conosco aqui mais uma vez o pastor Willy que irá hoje nos ajudar em mais essas respostas, em mais essas reflexões aqui na palavra de Deus. Eu estou com a sensação de que você ficou com os temas mais difíceis, né? Mas seja bem-vindo, pastor Willy. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Peraí. Não, que apareceu muito lá. Não, mas apareceu muito, velho.
Volta O na quê? parte que você vai apresentar o Willi. Por quê? Que Vacilão. Ô, produção. Então, volta na parte que você vai falar tudo e tal. Aí você Mas toda a parte. Não, depois você fala tudo. Fala, tem aqui agora o pastor Willi, tal, que vai nos acompanhar na lição. Então já entro no pastor Willi. Já entra no pastor Willi, beleza? Beleza. Eu vou voltar a câmera em Para você. tratar desse assunto, Eu vou voltar a câmera em você e você fala que o pastor Willi. Então, Tá bom. Beleza, fazer a contagem. 3, 2, 1, valendo. Para nos ajudar a encontrar essas respostas na Escritura, está conosco aqui mais uma vez para ajudar nas respostas e na reflexão o pastor Willi. Pastor Willi, eu estou aqui com a sensação de que você ficou com os temas mais difíceis, né? Mas seja bem-vindo, que seja um tempo abençoador mais uma vez. amém, amém. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs. Tema difícil, desafiador, e eu peço a Deus que a gente tenha sensibilidade, cuidado, mas ao mesmo tempo sabedoria, pela graça de Deus, para tratar essa questão que é uma realidade muito incisiva na sociedade, nos tempos que a gente tem vivido, que obviamente tem alcançado as nossas famílias, as nossas comunidades, e saber lidar com essa questão não é algo simples, não é algo comum. Então a gente pede sensibilidade dada por Deus para não agredir ninguém, mas também não negligenciar a missão de trazer orientação bíblica a respeito dessa questão. Verdade. Essa é uma questão muito contemporânea mesmo. Assim, eu estou me lembrando aqui de um episódio, pastor Willi, uma vez conversando com um casal de amigos. Ela não era cristã, nunca tinha frequentado nenhuma igreja e tal. E aí quando o meu amigo apresentou, não, esse aqui é o Samuel e tal, e aquela coisa toda, e ele é pastor. Ah, você é pastor e tal? Eu sou pastor, e aquela conversa toda. E ela ouvindo assim atentamente, aí depois de alguns minutos ali interagindo, ela resolveu fazer uma pergunta. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: o que você pensa sobre o homossexualismo? É muito interessante porque talvez há um tempo atrás, esse primeiro contato que uma pessoa tivesse com um pastor e tal, ela faria outras perguntas. Sim. Ela queria saber a existência do diabo, se o mal existe, por que as pessoas sofrem. Mas a gente percebe que dentro de um recorte geracional, as pessoas querem, esse assunto, melhor dizendo, ele está tomando conta mesmo do pensamento. Sim. E eles... É como se exigisse de alguma forma algum posicionamento ou alguma explicação a respeito disso. Né? Sim. Verdade. Pastor Willi, vamos começar então aqui dando uma definição sobre o que é a ideologia de gênero e as suas tentativas de ser implantada na nossa sociedade. Talvez recortando aqui para o Brasil. Né? Bom, a gente tem um conceito natural de que a condição biológica de um ser humano define se ele é homem ou mulher. Essa é a definição natural que nós temos. Sim, foi o que aprendemos na aula de biologia lá atrás. Foi o que a gente aprendeu, e é a expectativa que a gente tem de uma gestação, né? Então é homem ou mulher, e isso é definido quando a criança vem à tona, quando ela nasce, agora até antes, né? Mas a grande expectativa é definir o sexo da criança. Logo, se a gente entende que, se a gente percebe que nasce homem, se o órgão sexual é masculino, a gente não só chama de homem, mas existe uma série de conceitos a respeito do que ele vai exercer na sociedade. Ele é criado como? Né? Exatamente. Então ele nasce homem, ele corta o cabelo de homem, ele veste como homem, ele é preparado pela família para exercer o papel de homem na sociedade e vice-versa. Né? Logo nascendo mulher, naturalmente a gente já tem um conjunto de roupas que foram preparadas e preparar esse ser humano para exercer esse papel social. Então, esse movimento da ideologia de gênero, ele quebra esse conceito que nós temos. Então, eles dizem que nós temos já uma ideologia pronta, né, que define o ser humano a partir do sexo, da questão biológica. E eles desprendem o ser humano dessa questão. Então, não é porque você nasce com o órgão sexual masculino que você necessariamente tenha que exercer o papel de homem na sociedade. Isso, para eles, foi um conceito que nós pré-organizamos, né? E que, por vezes, tem tornado o ser humano infeliz, porque pode ter nascido no corpo de homem,
mas a mente, o coração, não sei como muito bem se definir Ou isso, a decisão, né? não é necessariamente identificado com a questão genética. A princípio, eu acho que seria aqui a questão fundamental, né? Esse desligamento. E essa questão também acaba se estendendo à questão até da vida sexual, da vida íntima, né? Porque além dessa indefinição, desse desligamento da condição biológica com a questão de ser, né, daquilo, do papel que ele vai exercer na sociedade, para eles também não necessariamente nascer homem é ter atração por mulher, e vice-versa, nascer mulher é ter atração íntima, sexual por homem. Então aqui existem essa linha, eu acho que não cabe nem tantas as opções que existem hoje, mas existem os assexuais, existem homossexuais, existem os bissexuais que têm essa atração por ambos os sexos, existem os pansexuais, e assim vai uma lista enorme aqui de definições quando se quebra então esse paradigma de que a grande ideia a gente precisa desprender a questão biológica a respeito do que o ser humano pode exercer. Então, para eles há uma ideia pronta a respeito disso que a gente faz, definindo o que o ser humano vai ser no contexto social a partir da definição biológica com que ele vem ao mundo. Essa seria a ideia principal aqui dessa luta que tem. E a gente sabe que esse é um movimento que no mundo já se desenvolve muito mais à frente do que no Brasil, mas pensando aqui no contexto da nossa nação, a gente sabe que já existiram vários projetos de educação onde já se tentam, né, embutir isso logo na cartilha da criança, que seria uma maneira mais prática de quebrar esse paradigma, né? Porque o adulto provavelmente já tem uma ideia formatada a respeito desse papel que o ser humano exerce a partir da condição biológica. Então, já houveram cartilhas que tentaram entrar, foram seguradas, há um conflito muito intenso, né, na psicologia, até nesses conceitos da formação da criança, se isso é ou não coerente. Então, já foi segurado. E existem também movimentos que mexem até com a língua portuguesa para tornar essa associação mais fácil. Então, tornar os pronomes neutros, né? O ele, o ela, né? Todos até os pronomes todas. Sofreram nisso. Isso, né? Isso. Não, algumas coisas estão entrando agora, né? Todes, e seriam linguagens que facilitariam o ser humano, não induzindo ele a essa questão de que se ele nasceu homem, ele tem que ser homem. De que se ele nasceu mulher, ela tem que ter atração por mulher. A ideia aqui é quebrar com essa ideia pré-formatada que nós temos a respeito de condição biológica, papel social a ser exercido. Cara, interessante. Então, na verdade, faz uma separação entre o ser biológico. Não, então, assim, eu tenho esse órgão sexual porque eu nasci assim, mas eu não me entendo assim. Exatamente. Né? Na sociedade eu quero ser o outro gênero, né? Eu quero ser o outro gênero, então eu vou lá, decido. E já é muito comum, por exemplo, quando a gente vai preencher algum formulário ou alguma inscrição, eles perguntarem se você tem o chamado nome social, né? Se você gostaria de ser chamado por um nome social, né? É verdade. Então, independente do nome que tem na sua identificação normal, você escolhe um nome e passa então a ser chamado por aquele nome. E segundo uma decisão recente aí da Justiça Brasileira, é um direito mesmo. Então a pessoa pode, eu me chamo Samuel, mas eu poderia dizer que eu quero me chamar Verônica, né? E aí tem que me chamar de Verônica, senão eu te processo e essa coisa toda. Antes da gente caminhar para a segunda, isso também não parece causar uma espécie de colapso nas ideias como um todo? Assim, eu vou dar um exemplo. O ser humano, então, passa a não se entender mais como nasceu, então ele não sabe se é homem ou se é mulher. Ele desenvolve isso à medida que interage na sociedade e ele vai tomando a sua decisão. Opto mais para um, seria mais ou menos nesse caminho, mais ou menos nessa ideia. Sim, sim. O problema é que a gente não consegue mensurar o que isso traz de consequências à vida social. A partir do momento que a gente tira do ser humano criado por Deus homem o papel de homem, há toda uma desestrutura social que está acontecendo, né? Então, a gente tem que pensar a respeito disso. De fato, o mundo precisa de homens, né? De homens que exerçam a sua função como pais, como filhos, mulheres que exerçam
É óbvio que a gente não está aqui condicionando ou limitando ninguém, mas todas as vezes que o ser humano quebra esse paradigma, as consequências e desordens que estão invadindo a sociedade são assustadoras, né? Há pouco a gente estava conversando antes de começar, que Deus ele coloca como um equilíbrio social a família. Sim, né? O quinto sim. mandamento fala, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra. Então a nação de Israel ela está sendo conduzida a um novo país, eles estão formando uma nação, e a regra que Deus coloca não é um bom presidente. A regra que Deus coloca é equilíbrio familiar. Equilíbrio familiar. Onde pais exercem os seus papéis, homens exercem os seus papéis, mulheres exercem os seus papéis, filhos aprendem a respeito de submissão, respeito, limite dentro da família. Então, filhos que aprendessem a honrar pais e mães, a ter limites, sairiam para um mundo equilibrado. Olha que extraordinário que isso. Coisa, como que o plano de Deus é sempre melhor e há uma tendência humana de querer deturpar o planejamento de Deus, né? Exatamente, o plano de Deus, exatamente. Então, assim, é uma questão muito séria, né? Quando a gente, de fato, desprende esse pensamento de Deus para a função social, o desequilíbrio está aí. O desequilíbrio está aí. A gente tem seres humanos hedonistas, seres humanos que não sabem lidar com frustração. Estava vendo esses dias um administrador de empresa, um influente, dizendo que ele está diante de uma geração que não pode ser corrigida no ambiente de trabalho. Sim, sim. Por quê? Porque nunca foram corrigidos dentro de casa. Por quê? Porque homens deixaram de exercer o papel de pai dentro de casa. Pensa na desordem que isso causou. Ele falou, então é normal aqui agora, tá no meio do trabalho, falou, escuta, você precisa chegar mais cedo. Só bate o livro, fecha tudo, o computador, vai embora para casa. Ele falou, agora é normal isso. Você entendeu? Antigamente a pessoa brigaria pelo emprego, né? Não, e detalhe, vai um processo. Sim. Vai um processo. Aí ele falou que ele vai buscar a fonte disso, mesmo não sendo cristão. E ele percebe que a gente lida hoje com uma sociedade onde os pais deixaram de exercer o seu papel de correção, disciplina, frustração, e a partir disso a gente tem seres humanos inseridos na sociedade completamente desequilibrados emocionalmente, não sabem lidar com a frustração, com a perda, com o não. Então a gente pega aqui na raiz disso o desequilíbrio social sério que tudo isso tem causado. Você vê que não é tão simples, né? Não é só uma questão de escolher se você quer ser homem ou quer ser mulher. Não é só uma questão. Há um colapso generalizado em todos os ramos da sociedade. A gente fala que é meio clichê, porque desde antigamente os pastores já estão dizendo isso, né? Mesmo antes de teologia, que a família é a base da sociedade. Sim. E não é clichê, é verdade. O equilíbrio social vem de equilíbrio familiar. A maior luta pela transformação do mundo não acontece numa luta externa, acontece numa luta interna. Onde a gente aprende a ser humano próximo a Deus, a partir disso ama a esposa, ama o marido e cria filhos para a glória de Deus. O projeto de Deus nunca veio lá de cima, veio sempre de dentro para fora. Sim. Jesus não começa sentando no trono de Roma, ele começa com 12 caras desajeitados e um traíra. Mas ele vai com os 12, ele vai com eles para mudar a história. Então, assim, o projeto de Deus sempre é do menor para o maior, né? Como um grãozinho de mostarda que é plantado e quando cresce, vai invadindo espaço. E a gente vê isso, inclusive, na própria história da igreja cristã, né? Eu estava lendo esses dias aí, não me lembro onde exatamente, mas o escritor estava dizendo que no primeiro século houve um grande colapso. Ele chama de colapso, uma espécie de colapso social. Por quê? Porque as interações sociais se alteraram. Então, por exemplo, nós tínhamos naquela época uma sociedade em que a mulher, por exemplo, era uma propriedade, então ela não tinha valor algum e coisa do tipo, até o dia que esse homem ou essa mulher se renderam ao evangelho, né? E é interessante porque a mudança ela não acontece do padrão político para a sociedade, ela vai acontecendo em casa, né? Aí ele chega a comentar o seguinte: como que o evangelho expande numa mudança da sociedade. A vizinha começou a olhar que o marido da vizinha está tratando ela melhor. Ele não trata ela como uma propriedade, ele trata ela com amor, ele trata ela com respeito, né? Parece que eles finalmente estão construindo uma vida juntos. Aí a vizinha vai lá e pergunta: o que aconteceu?
É isso. Aí ela fala, não, é que a gente agora está indo na igreja de uns crentes aí, Jesus aqui mudou as coisas lá, ensinaram pra gente que o marido ama até a morte, a esposa respeita, e aí nós estamos vivendo bem. Parou de gritar. A mulher fala assim, eu preciso levar meu marido para essa igreja. E o evangelho cresce dentro de um conceito social mesmo, né? Não é uma arena com grandes pregadores chamando. Não, o vizinho começou a tratar bem a mulher respeitando, vivendo em amor com o marido. Os vizinhos começaram a olhar e falaram, não é possível, essa família tem um negócio diferente. Né? Sim, sim. Aí você percebe que o evangelho tem essa sutileza, como você falou, do menor para o maior, né? Do pequeno para o grande. Né? Só a questão é que essa luta pelo ambiente familiar ela é tremenda. Né? Tanto é que ela é o contexto da carta de Paulo lá no capítulo 6 a Efésios, quando ele fala da luta espiritual. Sim. Quando ele fala do campo de batalha, ele fala da família. É muito interessante. Não é? Sujeitáveis uns aos outros. Maridos amem as suas esposas, e mulheres amem os seus maridos, e filhos amem os seus pais. Aí quando ele fala assim, mas diante disso, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Porque, de fato, a luta espiritual para que isso não se torne uma realidade é muito grande. É muito grande. É muito grande. Né? Então, E ela não é humana, né? Não é humana. É contra potestades, contra principados. Não é humana. Então, a Paulo deixa essa questão muito séria. A gente está falando, parece uma coisa simples, mas o campo de batalha acontece dentro da nossa casa. Né? Acontece dentro dessa formação familiar para a glória de Deus. Né? Filhos criados para a glória de Deus serão a mudança do mundo, da sociedade, manifestação do reino de Deus. Então isso aqui para a gente, pastor Willy, não é só uma discussão filosófica, né? Não é uma só, é exatamente isso. Isso aqui tem uma espiritualidade pura. Quando a gente vem para a Escritura, para a gente entender qual é a teologia bíblica da criação, qual é o papel da criação, como Deus faz e interage com isso, não é uma pessoa disse assim para mim, não, eu não acredito em ideologia de gênero, eu acredito em ideologia de Gênesis. Eu falei, você está errado, porque Gênesis não é uma ideologia, Gênesis é a verdade de Deus, a verdade da Escritura, não é uma ideologia, não é uma ideia, isso não. Essa é a verdade de Deus, né? O propósito do Deus Criador para a criatura. Exatamente. Quando a gente olha então para isso, nós não estamos olhando só para uma sociedade enquanto seres humanos, antropologicamente dizendo, mas estamos também considerando o fator espiritual de ataque maligno dentro dessa esfera familiar. E isso é evidente. Eu acho que você não precisa nem ser espiritualista para você enxergar que há um ataque maligno sistemático. Eu até costumo pensar que Satanás ele abandonou tentar os pais e mães, né? Porque agora ele já percebeu que os pais e mães deixaram os filhos soltos, então ele vai direto nos filhos, né? O programa de televisão é para o filho, o cara do YouTube lá, o influencer é para o filho. Então assim, a gente já sabe que não vamos te influenciar, a gente vai influenciar ele, né? E às vezes a gente perde tempo discutindo coisas sem sentido, enquanto esse colapso, né, da nossa família, da casa, está acontecendo. Né? Sim, sim. Eu só acho importante a gente sempre lembrar, até falar isso mais para frente, que o medo não é de quem pertence ao reino de Deus. Eu sempre tenho me deparado com pais dessa forma. Então sai a propaganda, pastor, vamos esconder os nossos filhos. Não. A profecia bíblica diz que o reino da luz ele prevalece sobre o reino das trevas. Então se a gente tem a missão de formar filhos para a glória de Deus, a gente pode descansar nisso. A minha luta é ensinar a respeito do reino para o meu filho. E eu tenho certeza de que ele influenciará o mundo no qual ele está inserido. Então, a nossa posição como cidadãos do reino nunca é de medo, mas é de preparo para a missão. É um conflito, né, do reino da luz com o reino das trevas. Mas a gente tem que acreditar nisso, que a formação de pessoas, que o respeito familiar, que essa relação... Eu não sei se eu disse isso numa escola bíblica, se eu disse eu vou dizer de novo, mas eu achei extraordinária a fala que foi colocada em uma das nossas lições, da outra série, onde ele fala assim, a melhor forma de um pai amar o filho é amar a mãe dele. É extraordinário isso. Sim. A melhor forma de um pai amar o seu filho é amar a mãe dele. Ele está vendo, ele está observando, ele está acompanhando, ele está se desenvolvendo. Comigo que ele está aprendendo como que se trata uma mulher ou como se trata um homem. Então, a grande luta está aqui, mas a gente precisa confiar que uma igreja que se engaja nessa missão, ela é forte. E ela vai vencer o mundo, porque isso já foi dito por Amém, Jesus. já foi dito por Cristo, né? E Cristo deixou, inclusive, as ferramentas para que isso, seja exatamente. vencido, né? Bom, vamos caminhar um pouquinho mais, pastor Willy.
Com base no capítulo 1, né, de Gênesis e também no capítulo 2, assim como nos textos do capítulo 4 e Levítico 12 e o comentário, como é o ensino bíblico a respeito da doutrina da criação sobre o gênero? Importante isso, porque eu acho que diante de tantas vozes, né, que a gente tem a Sim. respeito do que é o correto, o que não é correto, é óbvio que a gente recorre para a palavra de Deus, e olhando para o propósito do Deus Criador, a gente entende de fato como a família, a sexualidade se desenvolve. Aí eu pego lá no texto do Gênesis, capítulo 1, no versículo 27, que diz assim, ó, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira coisa aqui que fica clara, né, que Deus cria seres humanos com uma distinção de homem e mulher. Aquela expressão aqui que é usada, a gente até destacou aqui na lição, que é esse zakar no hebraico, que é relacionado ao macho, e esse nekeba, que é relacionado à fêmea. Mas é muito claro aqui que existe de fato uma distinção criada por Deus, né, desde o princípio, e ambos criados à imagem de Deus, ou seja, iguais, né? Deus sendo uma trindade com 3 seres iguais, com funções diferentes, cria seres humanos iguais, né, horizontalmente, porém com diferença na sexualidade. Então, é claro aqui desde o Gênesis que Deus cria a gente com essa diferença. Quando a gente vai para o capítulo 2, a gente percebe Deus detalhando mais essa diferença que existe, porque ele cria aqui, o homem foi criado, Gênesis 2, 7 a 8, mas aqui ele coloca a expressão de fato de homem, né, do macho, que é usado aqui no Ishi, no hebraico, que traz essa relação de não só a condição biológica, né, mas o fato de que a condição biológica define o fato homem, o fator homem, né, a posição como homem. E aí ele coloca isso também a respeito da mulher, dizendo, e ela será chamada mulher, no versículo 23, porque do homem foi tirada. E aqui é Isha, que biblicamente faz essa diferença aqui entre mulher, né, que é a fêmea aqui, que é relacionada por Deus. Então, o que a gente percebe desde o princípio é que Deus ele faz uma distinção entre seres humanos, homens e mulheres, e que em nenhum momento Deus colocou isso como uma questão neutra. Ele define, de fato, nasce homem para ser homem, né, e mulher para ser mulher. Não só a questão biológica, mas a questão do ser, do macho, da fêmea. Então, quem começa com esse propósito de definição é o próprio Deus. Ele não tratou isso de forma neutra. É até interessante que a lição cita aqui o fato de que quando Eva tem lá no Gênesis 4, versículo 1, o filho dela, ela fala, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E como que ela definiu bem isso? Definido, né? Como ela definiu isso? Definiu pela questão biológica. Né? Lembrando da promessa que Deus faz ali de evangelho redentor, de um ser que viria para redimir, e ela entende que seria homem, né? Um macho, né? Então, pela questão biológica, a gente percebe claramente ali que ela define justamente por ter nascido homem, né? Então, o que a gente tem que perceber aqui é que a Bíblia ela é clara em definir seres humanos a partir daquilo que eles nascem. Então, homens nascem homens para exercer um papel de homem na sociedade, mulheres nascem mulheres, e a condição biológica, biblicamente, define o que ela é, macho e fêmea. Isso aqui está relacionado. Então, Deus cria, mas cria com uma distinção funcional. Caberia mais ou menos a expressão. Isso, né? isso. A distinção é funcional e não de essência, né? Não de criação, né? Criou um melhor ou um pior, criou um mais... Não, ela é só funcional, né? Mas eu gosto do texto, porque o texto diz, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, né? Então, ele coloca homem aqui no sentido geral, né? Mas ele especifica, né? Ele distingue homem e mulher. Ele criou os dois, ele criou da mesma forma, né? A imagem e semelhança, né? Eu gosto muito dessa expressão que vem, a sua imagem o criou, quando está o homem e a mulher criados, né? Porque assim como Deus é uma comunidade, né? São 3 pessoas, a imagem de Deus em nós só pode ser refletida quando ele cria as duas. Porque é por meio do relacionamento que nós expressamos Deus. Então é extraordinário isso. E isso não tem nada a ver com, como você disse, mais importante ou menos importante. Porque é a imagem de Deus, trindade, 3 pessoas eternas, iguais. Deus nos cria iguais também para o relacionamento. Mas a distinção desde o Gênesis
ela é muito clara e a relação da condição biológica com o papel a ser exercido na vida e na sociedade. Legal. Bom, na nossa pergunta de número 3, meu querido estudante, eu ia falar estudante, né? Porque é estudante e estudante, né? Da palavra de Deus. Você está compreendendo? Nós estamos na nossa lição de número 4, estamos falando sobre essa teologia, essa doutrina da criação, o fato de Deus criar homem e criar mulher, né? Estamos, obviamente, trazendo respostas bíblicas para essa questão, que é uma questão contemporânea na nossa sociedade, a chamada ideologia de gênero, tá? Na pergunta de número 3, então, com base no texto de Gênesis também, e também de Gálatas 5, e o comentário 2, compartilhe com a classe o padrão para a sexualidade, conforme idealizado por Deus. Comente também sobre a luta contra os desejos pecaminosos. Pastor William, eu acho que aqui a ideia é a gente entender qual é o padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade, né? Então, acho que a gente começa a saltar um pouquinho da ideia da ideologia, né? Já vimos que a Bíblia fala de fato que Deus criou homem e mulher, então essa ideologia à luz da Bíblia não existe, né? Deus criou o gênero diferente, gênero homem, sim, gênero mulher, mas agora a gente fala de uma outra complexidade na nossa sociedade, que talvez desde a origem, né? Se você tem uma dificuldade de definir gênero, automaticamente você também vai ter uma dificuldade de compreender o padrão de sexualidade, né? Como que a Bíblia responde a isso, pastor William? Legal, muito bom. Então fica claro que a definição biológica define sim, né, o ser macho ou fêmea, mas há ainda essa outra questão, né? Porque será que porque nasci homem tenho que ter atração por mulher, né? Essa atração também foi pensada por Deus. Aí eu leio aqui o Gênesis 1:28, onde Deus diz assim, ó, Deus abençoou e lhes disse, isso ao homem e à mulher, né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre ela. Eu acho que a expressão essencial está aqui, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Porque aqui fica muito claro que a sexualidade pensada por Deus, ela tem que estar dentro de um contexto de homem e mulher. Sejam férteis, multipliquem-se. Né? Só é possível, obviamente, numa relação heterossexual. Então a gente percebe aqui claramente que o que Deus pensa em relação à sexualidade, além do prazer mútuo que o próprio Deus deu ao casal, dentro do casamento, dentro do compromisso da vida conjugal, há também essa função do multiplicar-se, né? O que torna muito nítido, de fato, que só uma relação hétero é capaz de cumprir esse propósito. Há um padrão estabelecido desde o começo, né? Há um padrão finalidade aqui, desde o começo, né? Há um padrão aqui estabelecido. Então aqui é importante definir isso, né? E a segunda questão que você coloca, então a primeira, o padrão idealizado por Deus é que homens desejem mulheres e que mulheres desejem homens. Isso foi o que Deus pensou. Seria o natural, né, digamos. O processo natural que Deus deu para a criação seria justamente esse. Agora, falando assim, perfeito, né? Agora a gente sabe que, infelizmente, o pecado entrou na história humana. E que o pecado ele atinge o ser humano de várias formas. E que atinge intensa e seriamente na questão da sexualidade. Então, infelizmente, a gente sabe sim que existem pessoas nesse mundo que têm a questão da sexualidade distorcida. Há um histórico, por isso que eu falo que a gente tem que lidar com muita sensibilidade com essa questão, porque há um histórico que pode induzir sexualidade. Eu estudei, eu lembro quando a gente fazia a faculdade lá no Mackenzie, e eu tive o privilégio de estudar com os maiores psicólogos dessa área na época. Então ele era psicólogo e pastor, e ele sensibilizava muito o nosso coração em relação às lutas, né? Esse sofrimento, né? Esse sofrimento. Que é real, né? Porque existem dois contextos, né? Existe o contexto daqueles que estão inseridos no mundo, e o mundo tem os seus próprios princípios, e a gente tem que tomar cuidado, porque no mundo em que nós estamos inseridos, a homossexualidade não é crime, né? Existem leis a respeito da atitude sexual, então, com animais e com crianças, isso é crime. Fora isso, não é crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente lidar com isso dentro do contexto social. Há uma necessidade de respeito aqui.
Mas há aqueles que vieram para o reino de Deus, que foram gerados espiritualmente, há ainda esse conflito, apesar da consciência agora alinhada com esse propósito de Deus para a sexualidade, os desejos ainda não estão alinhados. O desejo ainda está presente, né? Essa é a questão que a gente tem que levar com muita sensibilidade. Então, existem várias lutas. Eu até destaco aqui que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o olhar está só sobre a homossexualidade. Mas a questão da sexualidade, ela foi atingida de uma forma generalizada. Sim, sim. E talvez um dos ambientes mais escuros, né, da vida humana seja na questão da um dos mais secretos também. Do mais secretos. Então, a gente pode estar aqui falando da homossexualidade, eu acho que aqui cabe por isso até o respeito, né? Mas tem a homossexualidade, mas tem o vício na pornografia, tem o vício vários vícios aqui, masturbação. O próprio vício do sexo mesmo. Do sexo, da masturbação, de várias outras questões que também ferem a Deus, né? Só que a gente tem um preconceito de que só a questão da homossexualidade é uma desordem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, não é uma luta simples. O apóstolo Paulo fala em algum momento, lá em Romanos, né, a gente não sabe a que momento ele se refere ali exatamente, há uma luta até entre os reformados, mas ele fala, ser humano miserável que sou, porque tem coisas que eu não quero e que eu continuo fazendo. Sim. Então há uma luta tensa e intensa a ser enfrentada em relação a esses pecados íntimos, né, que estão aqui na natureza humana. Então o conceito de que a relação íntima ela é feita por Deus para o homem e para a mulher é muito claro na Bíblia. Porém, a gente sabe que o pecado afetou a natureza humana, trouxe distorções à natureza humana e que lutas tremendas são enfrentadas nessa área aqui, que a gente precisa olhar com muito cuidado. É o cuidado e a sensibilidade, né? Eu acho que no trato pastoral é muito comum a gente receber pessoas assim, ou numa conversa, num aconselhamento, ou simplesmente, às vezes, é só para você abraçar o drama, né? Eu já estive com pessoas que não me falava nada, só chorava, né? É o drama, né? O compartilhar do drama, né? E quando a gente olha para o padrão da Escritura, e eu acho que é sempre interessante a gente fazer esse contraponto, né? Existe o padrão de Deus estabelecido e existe aquilo que gerou-se de consequência a partir do pecado, né? E aí, assim, a luta é sempre uma tentativa de voltar ao padrão de Deus, mas a gente sabe que a restauração completa disso é só quando Jesus voltar mesmo. Só, né? Quando Jesus voltar. Então, alguns terão lutas até a volta de Jesus Cristo, né? Sim, esse psicólogo que a gente conversava, ele tratava pastoralmente e também clinicamente, né? Pessoas que se rendiam ao reino, mas que tinham essa disfunção ainda na questão da sexualidade. E ele falava sobre uma multidão de pessoas que se anularam sexualmente. Porque, de fato... o celibato, né? O famoso celibato. Porque sofreram abusos na infância que confundiram a sexualidade, coisas que ficaram embutidas no cérebro dessas pessoas, que realmente marcaram a vida delas, ou influências, de fato, do contexto social em que elas foram inseridas, do lar. Ele diz que existem muitas coisas tensas e sérias que levam o ser humano a essa confusão com relação à sexualidade. Mas é importante que a gente diga que no reino de Deus é possível viver transformação, né? E que essa transformação não está só disponível àqueles que sofrem com a questão da homossexualidade, e não só eles devem lutar contra o pecado, mas todos nós precisamos lutar contra os pecados. Com todas as lutas, né? Cada um com a sua, né? A gente falou que essa luta é espiritual, né? E de fato é espiritual. Eu acho que a questão da sexualidade, do sexo, é uma das mais ocultas, uma das mais guardadas. Pessoas que estão sofrendo com desordens tremendas, nessa questão, elas estão vivendo em segredo, mas também estão pecando. A gente está com foco na homossexualidade, mas existem outras questões a serem vencidas também dentro desse contexto. E a gente precisa vencer, porque não é à toa que o diabo é chamado de príncipe das trevas, né? do escuro. Ele age obscuro, nos cantos escuros da existência humana. Verdade. Então a gente precisa vir de fato para a luz em todos os aspectos da nossa vida para que a transformação integral aconteça. Então há um olhar aqui de misericórdia, mas crendo que o Evangelho é poderoso para libertar a gente dessas desordens sexuais. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. A vida não é um abismo só, não é um acaso, né? Há um Evangelho que
aquela famosa frase, né, do dito popular, né, o pau que nasce torto não se endireita, né, mas o evangelho endireita. O né? evangelho transforma. O evangelho transforma a pessoa de tal forma que mexe com as suas estruturas de DNA, digamos assim, esse DNA existencial, né? Mexe mesmo. Sim. E ainda que as lutas elas sejam constantes, né? Sim. Mas é até interessante porque a Bíblia ela não isenta em nenhum momento que nós tenhamos lutas, né? O próprio Tiago fala que haveriam de fato tentações, né? Essas tentações seriam produzidas no nosso próprio coração, através dos nossos próprios desejos, que também foram manchados pelo pecado, né? Mas você percebe, por exemplo, nas próprias palavras de Jesus, de que essas lutas podiam ser vencidas. Sim. Né? O apóstolo João, né, na sua carta, quando ele se refere aos jovens, né, ele fala que os jovens conseguem vencer o mundo, Sim. conseguem vencer o maligno. Então, assim, a luta é uma realidade. Mas aí vale aquela conversa também que a gente estava tendo antes, né, sobre a questão da espiritualidade, né? Quando você desenvolve uma maturidade e desenvolve a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, as lutas vão ficando um pouco mais tranquilas, né? Não, tranquilas não é a palavra. Elas vão ficando mais, como que eu diria assim, mais enfrentáveis. Mais né? lúcidas. Agora, o que é importante, que você fala dessas lutas, mas enfrentar essas lutas, vencer o pecado, vencer tanto a tentação quanto a provação, é o que nos leva aos processos de maturidade. De maturidade. Então, assim, alguém viciado, entregue ao seu vício, não amadurece. Alguém que luta, sofre, seja na provação, seja na tentação, é essa pessoa que vai crescer e vai tornar-se mais parecida com Cristo. Então, aqui a gente vê a necessidade do processo de santificação. E como eu disse aqui, não é só o homossexual que tem que lutar contra isso. Sim. Há um mundo agora de crentes afetados por esse mundo virtual. A relação sexual, como a gente vê aqui, ela é feita para a vida conjugal. Não é para a vida independente, sozinho. Existem pessoas que vêm de outros vícios e falam, quando eu casar, toda a satisfação vai acontecer. Mentira. Você tem que aprender a lidar com os seus desejos. A gente precisa aprender a lidar com o corpo. A gente precisa viver a santificação nesses cantos mais escuros da vida, para que a gente amadureça, para que o caráter de Cristo seja desenvolvido em nós. Amém. Então, é uma luta que não estende só ao homossexual, mas é uma reorganização. Eu estava ouvindo uma psicóloga falando a respeito disso, ela falando assim, a gente luta para livrar o homossexual da homossexualidade, mas ele sai de uma armadilha e cai em outra. Ele vai cair num outro vício da sexualidade, ele vai cair em outro problema, porque ele tem uma desordem a ser vencida. A desordem anterior, né? A prática então, assim, há um trauma a ser vencido, há uma desordem que o pecado trouxe para a vida humana, e só a luta mesmo pela santificação, seja do homossexual, ou seja de qualquer desordem sexual em nós, que vai produzir a gente nesse caráter de Cristo, essa maturidade desejada por Deus. Né? Legal. Pastor Willy, como a gente está falando dessa questão da homossexualidade, né, e do homossexualismo, eu queria que você comentasse para a gente qual é o ensino bíblico, né, aí na nossa questão de número 4, qual é o ensino bíblico sobre as práticas homossexuais? Isso é uma questão bastante importante, porque por mais que a gente diga que é difícil, que existam influências, e cabe até a nossa sensibilidade aqui em dizer que quando a gente fala aqui a respeito da luta contra a homossexualidade, a gente não acha que tem um botão, né? Que a pessoa aperta e ela... Que é um equívoco que muita gente acha. né? E ela passa a ter uma sexualidade organizada. A gente não acredita nisso. A gente sabe que há toda uma história formatada. Como nós dissemos, pode existir traumas, influências. Agora tem essa influência social que está aqui desprendendo o ser humano da questão biológica. Então, a gente não está aqui falando que a gente vai apertar um botão e a pessoa vai organizar a vida sexual. Como você disse, talvez seja uma luta a ser enfrentada para o resto da vida, né? Que vai ter que ser enfrentada para o resto da vida. Mas é bem importante a gente olhar para o fato de que a Bíblia encara a homossexualidade como pecado. Então, deixa eu tentar aqui ler alguns textos que trazem luz para a gente aqui com relação a essa questão. Quando a gente pega, por exemplo, Levíticos, ele fala aqui, que a questão da homossexualidade é tratada por Deus como algo repugnante. Ou seja, desde o contexto do Antigo Testamento, Deus ele tratando essa questão aqui de homossexualidade como algo completamente fora da vontade de Deus e do propósito de Deus.
Tá nítido aqui. E os textos aqui, eu peguei aqui Levíticos, deixa eu ler o texto, 18, 22, ó. Não se deite com o homem com quem se deita como com mulher. Não se deite com o homem como quem se deita com a mulher. Isso é repugnante aos olhos de Deus. Ou seja, independente do que a sociedade trata como normal ou não, a Bíblia trata isso como um pecado muito sério. Então Deus não só define lá no início de todas as coisas o caminho que o ser humano tem com relação à sexualidade, como repreende depois a atitude do ser humano em estado de pecado, ignorando esse propósito que Deus dá a respeito da sexualidade humana. Portanto, é muito nítido na palavra de Deus. Lá em Romanos, vários textos aqui são citados, mas lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa entrega, né, do contexto social em que ele está inserido, como pessoas que negaram, rejeitaram a revelação de Deus, ou seja, pessoas que rejeitaram o propósito que Deus Criador deu à sua criação. Quando a pessoa, como nós dissemos, as distorções estão na natureza humana, mas quando a pessoa se entrega a isso, para Deus uma rejeição, de fato, do milagre de que Deus cria homem, mulher, e cria toda a condição genética, e cria toda a condição sexual, para que isso seja algo natural. Ao ponto de Paulo fala que Deus os entregou às suas próprias paixões. Sim. Então, aquilo que a gente falou, né? Não que isso seja fácil, natural, essa organização da vida sexual. Mas enquanto a gente luta em orações, e luta contra o pecado, luta contra as desordens, há uma mão de Deus, né? Como se estivesse atrás da nossa camiseta, segurando a gente, dizendo, não vai. Eu estou aqui, eu estou vendo a sua luta, eu estou te segurando. Mas pode existir um momento que é o pior da existência humana, quando Deus solta. Vai. Já que você persiste nesse pecado, já que você não quer lutar contra isso, então vai. E o ruim é porque as consequências virão. Essa é a questão, né? Então, tudo que se faz fora do propósito de Deus, a gente sabe que é sofrimento, dor e lutas. E é por isso que a gente tem até que olhar com um olhar de misericórdia em relação à homossexualidade, né? Sim. Porque, de fato, traz dor, sofrimento. Em versículo 27 de Romanos 1, Paulo diz assim, né? Os homens abandonaram as relações naturais, percebe que ele coloca aqui como natural, porque foi o que Deus criou. Né? Então, natural com as mulheres, e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Percebe que a deixa de lutar, quando a pessoa deixa de lutar e entrega essa vida, é aí que a consequência de fato vem. Então, quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente percebe claramente que isso aos olhos de Deus é completamente fora do propósito dele. A gente não nega, como nós dissemos aqui, que a luta é séria, a luta é intensa, que a gente tem que lutar contra toda a desordem sexual, e enquanto nós estivermos lutando, Deus estará do nosso lado, nos dando forças para que a gente viva essa transformação. Isso é importante a gente levar em conta. Legal. Bom, vamos então, pastor Willy, pensar um pouquinho aqui nesses desafios práticos, e o primeiro deles é falar um pouquinho sobre o investimento pesado que existe na mídia, né? Quando começamos aqui, eu comentei, né, de uma propaganda de uma grande rede que fez uma defesa mesmo da ideologia de gênero, né? E a nossa lição, então, ela coloca a seguinte questão, né? Você concorda que há esse investimento pesado para tornar a ideologia de gênero aceitável? E qual deve ser a postura diante desse fato? Eu gostei do texto bíblico, né? Deuteronômio 6, 7. Né? Eu acho que ele leva para aquilo que a gente falou desde o começo, né? Deuteronômio 6, 7, que é o Shema, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Mas ele diz assim, com persistência, ensinem aos seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí ele colocou aqui até o provérbio 22, 6, educa a criança no caminho em que deve andar. O que Deus está mostrando para a gente claramente aqui? O mundo ele vai de mal a pior. Essa ideia que algumas pessoas têm de que o mundo de alguma maneira vai se organizar é falsa. Muito pelo contrário. A gente percebe que as pessoas que foram fiéis a Deus na história sofreram. E todos aqueles que quiserem viver os propósitos de Deus têm lutas a serem enfrentadas. A gente não se adequa ao mundo, né? A gente se posiciona. Mas Deus está dizendo que a formação de filhos para a glória de Deus, a organização familiar é capaz de vencer essas desordens dos tempos que nós estamos vivendo. Então, eu tenho... Até uma mãe me procurou um tempo atrás dizendo isso. Falou, pastor, eu estou apavorada
com o cenário em que minha filha está inserida. Na escola, no ambiente social, com essas propagandas, não tenha medo. Né? O reino da luz é mais forte do que o reino das trevas. Faça o seu papel, ensine, ore, interceda, traga para a igreja, insira ela no contexto do ensino, do aprendizado, tranquilo em relação a isso, porque Jesus já falou que o reino das trevas não resistiria ao reino da luz. Então, os seres humanos preparados, equipados com o Evangelho, são sim capazes de resistir, e não só de resistir, mas de manifestar luz à consciência de outros seres humanos que não têm a influência do Evangelho do reino de Deus. Eu gosto de uma frase, não me lembro quem disse, não me lembro quando, mas eu tenho ela bem guardadinha na cabeça, que diz assim, ele estava falando sobre um período da nossa vida que tinham aqueles desenhos e tal, né? E aí falava, os desenhos da tal, né? Falava o nome da... Aí ele diz assim, se você está tão preocupado com os desenhos que passam na televisão e esses desenhos influenciam mais o seu filho do que você, o problema não são os desenhos, o problema é você. Isso aí. E isso, meus irmãos, aluno, aluna, não é querendo colocar um peso maior sobre você. É uma realidade, porque veja, o mundo anti-Deus, ele está fazendo o papel dele. Não adianta você reclamar que as novelas estão decadentes, é o papel delas. Né? Não adianta você reclamar dos desenhos que o seu filho assiste, é o papel que eles estão fazendo, não tem o que fazer. O mundo segue o seu curso, o mundo segue o seu ritmo, né? Agora, o problema é quando nós não estamos nem seguindo o nosso curso, nem seguindo o nosso ritmo, né? Aí o lado de lá influencia mais do que o lado de cá. Né? Sim, sim. Então nós deveríamos influenciar mais, nos aproximar mais, a ser mais presente na vida dos nossos filhos. Mas não é presença simplesmente. Né? E isso é importante, sair, andar, passear, isso é tudo importante. Mas é uma presença espiritual também, né? De ensino, de dedicação, de tentar dar respostas ao filho de maneira sábia, de maneira palatável, né? Como diz a Bíblia, temperada, né? Com sal. Né? Às vezes a gente vê alguns pais, eles são muito descontrolados, né? Principalmente na hora de lidar com esses dilemas modernos que os filhos estão enfrentando. Né? E isso acaba estourando lá no gabinete pastoral, né? Quando você conversa com um adolescente e você pergunta, você já falou com seus pais? E ele fala a reação dos pais, mas nós precisamos ser, como pais, ministradores dos nossos filhos em casa. Né? Eu acho que o grande problema é que a gente tem essa expectativa de que alguém faça aquilo que a gente tem que fazer. Essa é a grande questão. Então, assim, não é a escola que educa uma criança. Não é o DJAP, não é o departamento infantil que vai educar o teu filho. Quem vai educar o teu filho é você. E a gente, às vezes, inserido nesse contexto de movimento de igreja, a gente não sai da igreja, a gente não tem tempo de sentar na mesa com uma criança, de ensinar, de jogar bola. Esses dias eu falei a respeito de educação de filhos, e também lendo um especialista na questão, uma psicóloga cristã, ela falou que pais estão levando demais os seus filhos para serem tratados por psicólogos. Não que isso seja um pecado, não é. Mas ela falou que é assustador, assim. Pais que não sabem o que fazer com seus filhos estão levando. E ela falou que ela já começava a passar as orientações técnicas, né, da psicologia, exercício, mas ela falou que como cristã, em algum momento ela parou e ela falou assim, esse pessoal não faz o básico. Esse pessoal não senta mais na mesa, você entendeu? Para comer junto, não faz uma oração para comer juntos. Que pais não jogam bola com os filhos. Ela falou assim, ao invés de eu passar as técnicas sem falar nada, eu comecei a passar princípios bíblicos. Senta na mesa. Você entendeu? Você come junto, sentado na mesa? Não, eu não como. Eu como com o celular ligado na mesa, com a televisão ligada. Vamos fazer o seguinte, um mês, desliga tudo na hora das refeições. Tenta puxar assunto a respeito da escola, da vida familiar. Ela falou assim, foi assustador como isso trouxe resultados naturais. Sentar à mesa, para nós como cristãos, orar à mesa. Ela falou, jogar bola, meia hora de futebol com um filho de 6 anos de idade. Trouxe transformações a famílias. Então, assim, é esse contexto comum de quando a gente assume o papel que a gente tem diante do ambiente social que pode trazer transformações incríveis. O problema a gente está esperando que alguém faça por nós aquilo que é o nosso papel. Inclusive, assim, às vezes o pessoal fala assim, não, meu filho quase não assiste televisão, ele só assiste programas educativos. Não existe, viu? Ele só assiste youtubers educativos, não existe. Se nós como pais não exercermos o papel que
que Deus deixou para exercermos. Inclusive aí no texto de Deuteronômio 6, o que os nossos filhos vão aprender do lado de fora não é bom, não é educativo, pelo contrário, é deseducativo, né? E um detalhe importante é que lutar pela educação do filho forma pai. Tem que ficar atento a isso também. Então, assim, aprender a repreender uma criança, a colocar limite, a dar atenção, a desenvolver disciplina, isso me transforma. Isso me transforma. Verdade. Acho que um dos caminhos que Deus mais me conduz à maturidade foi educando meu filho. Ou eu abro mão, ou eu terceirizo, ou eu vou para cima, eu percebo, Então, assim, disciplinar, corrigir, acompanhar, isso desenvolveu disciplina para mim mesmo, trouxe crescimento para mim mesmo. Faz todo então, sentido. Isso é extraordinário. Todo esse contexto é um contexto de formação e transformação dentro do ambiente familiar. Legal. É uma influência que começa daqui para lá, né? E não de lá para cá, né? Isso. Pastor Willy, para a gente terminar, a última aplicação aqui, ela vai dizer assim, a 6. Por que as verdades sobre gênero devem ser ensinadas com compaixão? Fale sobre a importância de corrigirmos uns aos outros, cheios de bondade. Aqui, eu também gostaria que você desse aquela palavra pastoral, né? De repente, tem algum jovem, adolescente também assistindo a gente, que está sendo bombardeado por esse negócio dessa ideologia de gênero. Talvez alguns pais que estão perdidos sem saber a direção a qual tomar, mas também uma palavra pastoral para quem está enfrentando a homossexualidade, para quem está nessa luta, né? E aí uma palavra pastoral de correção para aqueles que estão já começando a entrar na prática, né? Porque é uma distinção, né, entre você ser tentado e você praticar, né? Então, assim, essas 4 palavras aí pastorais aí para os nossos alunos aqui, né, aí. que eu lembro. Mas assim, uma questão muito séria para quem está nesse caminho é a gente entender que o Deus Criador, ele tem um propósito para a vida humana. Isso é muito importante. E todo sofrimento que é trazido à vida humana vem quando a gente quebra os paradigmas que ele deu. Então não é só uma questão de preconceito, não é só uma questão de endurecer porque eu tenho uma ideologia e eu luto contra a sua. Não é isso. É o fato de acreditar que aquilo que o Deus Criador pensou para a vida humana, inclusive para a sexualidade, é o melhor que a gente pode viver. Eu acho que essa é a nossa fé, né? É acreditar que, de fato, por mais que a nossa carne, a nossa natureza queira outra coisa, a gente está aqui para viver a vontade de Deus, lutando contra nós mesmos, contra os nossos desejos. E, como eu disse, isso não está limitado à homossexualidade. Isso se estende a vários aspectos da vida humana, onde nós estamos sendo chamados à santificação. Vários aspectos. Então, há alguém que entra por esse caminho, que a gente diz pense no propósito do Deus Criador para a tua vida. Tudo que o ser humano viveu até agora, fora do propósito dele, trouxe dor, sofrimento e desordem. A gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que para pais hoje que lidam com essa situação que é tão difícil, a busca por uma orientação pastoral, a busca, às vezes, por pessoas que de fato você confie, né? que possa orar com você, que possa ajudar você a ter esse redirecionamento. Mas eu acho que o mais importante aqui é a relação da igreja mesmo com a homossexualidade. Quando a gente trata a homossexualidade como o único pecado sexual grave, aí é preconceito. É preconceito. Isso é preconceito. Então, assim, a vida sexual ela precisa ser reorganizada a partir do evangelho em todas as esferas. Então, não adianta você tirar a pessoa de um contexto e não prestar atenção que ela vai cair em outro. Então, o propósito aqui é, de fato, uma luta para que todos nós possamos viver a santificação da sexualidade dentro do propósito de Deus, na vida conjugal, entre duas pessoas, homem e mulher, como Deus pensou, e que a gente, como igreja, precisa entender que muitas pessoas virão ao contexto da comunidade distorcidas por esses princípios completamente desordenados, mas cabe à igreja apoiar, se colocar do lado de cada uma dessas pessoas, ensinando o evangelho, pregando a palavra, para que essa transformação aconteça a cada dia. Amém. Pastor Willy, ora para a gente. Vamos orar. Santo Deus e Pai, a gente te agradece por mais esse momento que nós estudamos a sua palavra. Diante de uma situação tão sensível, Senhor, e tão difícil à humanidade, que é com relação à sexualidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Primeiro, nos prepare como tua igreja e teu povo, Senhor, para poder lidar com essa questão com sensibilidade,
com sabedoria, com graça, recebendo com amor, sabendo que todos aqueles que entram para o seu reino têm uma história de pecado, de lutas íntimas, mas que o seu evangelho é poderoso para trazer transformação, reorientação às nossas vidas e à nossa caminhada, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, pedindo que, pelo poder do Seu Espírito, pela orientação da Sua palavra, a Sua igreja seja orientada com relação a essa questão. Mas não só isso, capacitada, Senhor, para receber, tratar, amar, cuidar de pessoas que vêm sofrendo com as distorções na sexualidade, Senhor. Que as Suas mãos de poder e graça, Senhor, estejam sobre elas, ajudando-as, fortalecendo-as, perdoando pecados, dando a elas uma nova maneira de viver a vida, de enxergar a sexualidade que esteja dentro dos padrões que o Senhor um dia pensou, Deus querido. Mais do que isso, abençoe a formação das nossas crianças nesse tempo, Senhor. Encha-nos como pais para ensinarmos os nossos filhos a respeito dos seus propósitos, daquilo que o Senhor pensou para a família, Deus querido. E que seres humanos treinados dentro de suas próprias casas, segundo o seu querer e o seu evangelho, sejam luz para esse mundo, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Willy, mais uma vez, obrigado por esse tempo. Meu querido estudante da Palavra de Deus, minha querida estudante da Palavra de Deus, chegamos ao fim de mais esse estudo. Eu quero lembrar você de que você pode procurar ferramentas, informações, ler livros que sejam todos da ordem cristã, ortodoxa, para que você aprenda um pouco mais sobre esses assuntos e tenha mais reações, né? Consiga reagir da melhor forma, cuidando aí da sua vida e também da sua família. Que Jesus abençoe você grandemente. Deixa eu só te lembrar o seguinte, você já fez a sua inscrição para a nossa conferência? O tempo está acabando, estamos chegando aí, poucas vagas sobrando. Corre para fazer a sua inscrição e passar esse tempo conosco falando sobre o Deus que está em missão no mundo, como que essa missão se desenvolve no mundo. Que Jesus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos na próxima semana e bons estudos.